Alô, boa noite, seja muito bem-vindo à live do Cereto, à live do Marcão da Fiel, nos dois canais, canal do Cereto, canal do Marcão da Fiel. Acabou a brincadeira. É o seguinte, está acabando a brincadeira para o técnico Antônio Oliveira também. Técnico Antônio Oliveira está com a corda no pescoço. Ele deve ser demitido? A pergunta que eu faço na enquete, na opinião de vocês, deve ser demitido? E quem será o novo técnico do Corinthians, se ele efetivamente for demitido? Porque hoje não tem nem técnico interino para pôr no lugar do Antônio Oliveira. Mandaram embora o Danilo, né? Mandaram embora o Danilo, então não tem nem técnico interino para botar no lugar do técnico Antônio Oliveira. Teria que ser o técnico do Sub-17, que eu nem sei quem é o técnico do Sub-17, para botar no lugar do Antônio Oliveira, se ele for demitido, antes de contratar outro técnico, evidentemente. Você deixa o seu like, você faz aí a sua pergunta, você faz o seu comentário, você compartilha a live, participe conosco da live do Cereto e a live do Marcão da Fiel, nos dois canais. Hoje a gente vai falar muito sobre Corinthians, porque o bicho pegou, a chapa esquentou. Torcedores corintianos estiveram hoje no Parque São Jorge, a torcida organizada Camisa 12, os torcedores invadiram o Parque São Jorge para conversar com o presidente Augusto Melo, que prometeu reforços para a torcida, prometeu também a contratação de um CEO. Um CEO vai ser contratado, segundo o Augusto Melo, que vai ser o diretor de futebol. O CEO que vai ser o diretor de futebol. É o que Augusto Melo falou para a torcida organizada, para Camisa 12. E a chapa está esquentando, é nesse ambiente, é nesse clima que o Corinthians vai sendo ultrapassado a cada rodada no Campeonato Brasileiro. O Vitória ganhou do Atlético Mineiro, o Corinthians perdeu mais uma posição, o Corinthians foi ultrapassado por mais um time dentro do Campeonato Brasileiro. Ele está agora na antepenúltima posição na tabela de classificação do campeonato, na zona de rebaixamento, numa situação muito complicada dentro da competição. E tem o Grêmio, por exemplo, que está na zona de rebaixamento, que tem 2 jogos a menos do que o Corinthians, por exemplo, para se ter uma ideia da situação do Corinthians na tabela de classificação. Deixa eu colocar aqui o Marcão da Fiel para falar conosco. Marcão, a situação está cada vez mais difícil, está cada vez mais periclitante, né? Para usar uma palavra que eu gosto. É uma situação dramática, é uma situação bizonha do ponto de vista do time dentro de campo e fora de campo. Hoje, mais uma vez, vimos muito o que é o Corinthians, né? O reflexo do que é o Corinthians atualmente, torcida organizada invadindo o clube para conversar com o presidente. Do outro lado, reunião para não acontecer nada, reunião com o Antônio Oliveira, entre o Fabinho Soldado e o Antônio Oliveira, reunião que não aconteceu nada, todo mundo esperava uma posição do Fabinho Soldado, que seria a demissão do Antônio Oliveira. Essa demissão não chegou e o Corinthians está uma nau à deriva. Marcão da Fiel, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cereto, boa noite a todos os dois canais. Na verdade, eu esperava que a reunião fosse a demissão do Antônio. Quando falou que ia ter reunião, falou, caiu. Caiu, já era. E de manhã já começou, né, o rodo ser passado. Danilo, a comissão técnica do Sub-20 caiu. Já imaginava-se que o Antônio... O próprio Antônio estava em tom de despedida ontem. Olha, eu faço o que eu posso dentro da minha área, a administração já não é comigo. Ele já sabia que tinha ido. Não sei porque não demitiu. É um erro. Né? O Antônio não tira mais nada desse time. E ontem ele provou mais uma vez que ele usou a palavra perfeita para ele. Teimoso. Ele me falou, sou teimoso. Realmente você é uma porta, você não é teimoso. Né? Porque quando ele tira o Mateuzinho, que não sei nem por que colocou, para colocar o Mosquito, e aí você vê o time com Mosquito e Pedro Raul, gente, pode fazer oração, pode acender vela, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tomar banho de sal grosso, não vai virar nada. A verdade é essa. O Gustavo Henrique estava mal do estômago, você mesmo assim vai pôr o cara em campo? Apenas para não colocar o jogador mais jovem para jogar? É covardia. Então tá aí o resultado. Ele não tira mais nada desse time, esquece. É besteira manter ele até domingo. E a probabilidade de domingo ser um resultado ruim é gigantesca. Exatamente, e aí ele vai cair no domingo. Se ele não caiu hoje, ele vai cair no domingo, porque perdendo no domingo, o Antônio Oliveira não vai segurar, aí nenhum técnico seguraria por essa sequência de resultados
negativos. O problema é o seguinte, periclitante é antiga, hein, Ceretos? Eu sei disso também porque eu sou antigo. Milton Sérgio do Nascimento, obrigado aí pelo carinho da audiência. O problema é o seguinte, quem colocar no lugar do Antônio Oliveira? Se mandar embora o Danilo hoje seria o técnico interino do Corinthians, provavelmente, se fosse mandar embora o Antônio Oliveira. Agora não tem nem técnico interino para colocar no lugar, Marcão. Então, mas o Danilo também não é técnico, vamos ser sinceros, né? Emburrou, ganhou a Copa São Paulo, legal, mas também, né? Foi um baita jogador, mas como treinador tá muito longe de ser um treinador, né? Aí eu te pergunto, para que protelar a demissão do treinador? Para que não? Vamos segurar até domingo. Hoje é quinta. O problema é que é mais uma rodada para o Corinthians. Para o Corinthians, para a tabela, e aquilo que você falou, o Grêmio tem 2 jogos a menos. O Criciúma, que não tem nada de especial, tem 2 jogos a menos. O Corinthians está numa situação, ele e o Fluminense, que ele já tem que estar com a rodada cheia e os seus adversários com jogos a menos. E jogando mais. O Fluminense mandou o Diniz embora, gente. Foi campeão da Libertadores ano passado com os caras. Tá certo que eu havia dito aqui que time velho não ia dar nada e tava na cara que ia acontecer isso. Né? Eles insistiram numa fórmula que deu certo, sabe-se lá por quê. Mas o Corinthians está insistindo. Se tivesse, seria com 2, 3 rodadas seguidas, tivesse em 13º lugar, 10º lugar, eu até entender, sabe? Não, o cara tá aí, a gente vê esperança na luz do fim do túnel, mas a gente não vê nada do Antônio Oliveira. E as declarações dele só piora. Ele é humano piorado pelas declarações. Santo Deus, hein? Ele no Benfica longe do Corinthians, você não acha? Como é que é? Ele no Benfica longe do Corinthians, o português? Benfica longe do Corinthians. O português... O português não tem mais jeito, cara. No Corinthians não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Cumpriu o ciclo. O time, é o que você disse, ele não tira mais nada desse time. Não tem condições de tirar mais nada desse time. O Camilo Funchal pergunta aqui, boa noite, Sereta e Marcão, não seria melhor contratar jogadores de clubes que estão com risco de queda para enfraquecer esses times? Isso não é piada, infelizmente. Não, eu acho que tem que contratar jogadores de qualidade. Aliás, o Augusto Melo prometeu para torcida a contratação de jogadores de qualidade, de mais de um titular. E pediu paciência para a torcida, até a janela de transferências, dizendo que o time vai melhorar. Agora, será que a torcida vai ter paciência até a janela? Será que o Corinthians sobrevive até a janela? Então, mas você se lembra que nós fizemos uma live em fevereiro? E eu disse aqui, na hora que nós fizemos juntos, e vim falando isso no meu canal, aqui no canal faz tempo, que foi antes da janela fechar, que podia contratar jogador até final de fevereiro, até 19 de fevereiro, que dava para inscrever jogadores ainda, né? Quando acabou o Paulista e não chegou ninguém, nós fizemos uma live juntos e eu falei o seguinte, que eu havia dito no canal também. Tá bom, não contratou ninguém, o último foi o Kaká. A pergunta que eu fiz foi clara. Como nós chegaremos... Eu ainda falei assim, a minha preocupação é saber se esse time chegar vivo até o meio do ano. Até a próxima janela. Você se lembra disso? Sim. E disse ainda, falei, vocês acham que chega vivo esse time? Será que nós vamos chegar... Se nós chegarmos lá na época da janela, no Z4, e se a gente tiver eliminado de alguma competição? Se estiver respirando por aparelho, como vai ser? O meu temor tá aí, parte dele foi verdadeiro. Aí, resultado. Resultado, Corinthians na zona de rebaixamento, numa situação vexatória no Campeonato Brasileiro. Alô, Neto Lima, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela participação, Neto Lima. O Milton Sérgio do Nascimento está dizendo aqui, agora Sereta e Marcão, ninguém está falando, mas nossos 2 volantes não marcam ninguém há pelo menos 3 jogos. Os caras vivem fazendo 2 contra 1, um em cima do Hugo e do Mateuzinho. 2 contra 1 em cima do Hugo e do Mateuzinho, independentemente da qualidade deles. O Hugo e o Mateuzinho, mas são muito ruins o Hugo e o Mateuzinho. E tá faltando marcação no meio de campo do Corinthians mesmo. Tá faltando mais pegada no meio campo do Corinthians. Tanto é que o Corinthians quer contratar volantes nesta janela do meio do ano. Está atrás do Wallace, por exemplo, da Udinese. Dizem que o futebol francês está na concorrência e o Cruzeiro também na concorrência. Né?
Mas o Corinthians quer contratar o Wallace, né, da Udinese. Pois não, Marcão? O Cruzeiro está com dinheiro, né? O novo proprietário do Cruzeiro tá com dinheiro e tá aí para gastar, né? Sim. Agora a questão, fala-se que o Wallace é 4 milhões de euros. O Fábio Lázaro do Jornal Lança, um abraço para o meu amigo Fábio Lázaro, ele deu que as negociações com o Wallace estavam muito adiantadas entre Corinthians e Wallace. Isso. É bom volante, 4 milhões de euros eu acho que vale a pena. Para quem pagou 5 milhões de dólares no Pedro Raul, gente, o Wallace é o Diego Maradona. É o Cristiano Ronaldo. É o Messi. Porque o Pedro Raul não é jogador. Então, assim, a pergunta é, né? Só ele resolve? Não. Porque nós precisamos de 4 ou 5 reforços sem as saídas. E agora? E agora? Sereta e Marcão, ele está no cargo porque não conseguiram contratar ainda. Não tem quem colocar no domingo. Se contratarem, ele pode sair até amanhã. Fábio Cioff. Eu acredito que sim. Eu acho que se o Corinthians... a informação que eu tenho é que o Corinthians já está de olho em novos técnicos, em outros técnicos. Aliás, o Marcão tem a informação sobre o nome forte que está circulando no Parque São Jorge, né, Marcão? O nome forte dentro do Corinthians é o Fábio Carille, gente. É o Fábio Carille, tá? O nome mais forte nesse momento dentro do Corinthians é o Fábio Carille. Não pode ser que não agrade muita gente, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você parar para analisar dentro do contexto financeiro do clube, um cara que tá certo que muita gente vai estar falando do trabalho dele no Santos. Só que o time do Santos é o que aconteceu com o Corinthians aqui, é um time envelhecido, né? O Marcelo Teixeira também não tinha dinheiro, foi pegando o que estava livre. Não precisou pagar multa para ninguém, vem para cá, né? E arriscou, né? Pode falar o que quiser do Carille, só que ele trabalhou 10 anos aqui dentro, ele conhece bem o Corinthians, né? Só que ele tem um problema, ele não trabalha com a base. Será que agora ele vai estar disposto a trabalhar com a base? Né? E dentro do que tem no mercado, gente, com a situação financeira do Corinthians, eu iria atrás do Eduardo Domingues, mas mando lá, né? O Carille foi o último campeão com o Corinthians, né? Sim. Foi o último campeão com o Corinthians. Sereto não acredita em nada do que o Augusto Melo fala mais. Diego de Paiva. O Augusto Melo tá perdendo a credibilidade com a torcida e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim que aconteça. Ele precisa começar a fazer mais, praticar ações, né, que mostrem que o Corinthians está no caminho certo. Boa noite, Sereto e Marcão. Caso o Antônio caia, quem seria o técnico ideal nesse momento? Acho que o Jorge Jesus daria jeito nesse time. O Guilherme Araújo, mas o Jesus é muito difícil de contratar. O Jesus é uma fortuna, tá lá bem empregado, não vai vir para o Corinthians nesse momento. Outra coisa, o Garro está jogando errado. Eu colocaria ele na direita, pois ele tem qualidade e consegue segurar a bola na frente e também chuta. Aí é uma questão do esquema tático que é engessado por parte do Antônio Oliveira, né? O Antônio Oliveira não consegue jogar em outro esquema tático que não seja o 4-3-3, Marcão. Esse é o maior problema do Antônio Oliveira. Esse é o maior problema dele. Ou ele amarra o Garro como segundo volante, fazendo ele voltar para ajudar, ou ele pega o Coronado e ele faz a mesma coisa que o Silvinho fazia. Prega o Coronado na linha lateral do campo e o Silvinho fazia isso com o William para correr atrás de lateral. Gente, não é dos caras. Você assista um Garro jogando no Campeonato Argentino. Ele jogava colado nos atacantes. Lá na frente. Pega os jogos que o Coronado, que a torcida começou a pedir o Coronado aqui no Corinthians. Vê onde qual a área do campo que ele trabalhava. Os 2 jogos que ele foi bem, ele jogou de meio atacante, meio armador. Aquele cara que leva, pega a bola, recebe do meio de campo em diante e carrega o time para frente. O cara que pensa, que dá o tapa de primeira na bola. Martin Anselmo é um bom nome também, só que é caro, né? Então é isso, gente. E o português não. Ele insiste. Então, que tá jogando errado o Garro tá mesmo. Tá jogando. Boa noite, Sereto Marcão. O nome de Pedro Martins foi ao menos ventilado na diretoria ou de Martim Anselmi? Bom, pelo menos eu não ouvi esses 2 nomes, não. Altomiro Santos. Não sei se um técnico estrangeiro agora seria o caso, viu, cara? Porque
até ele tomar conta da paçoca, até ele tomar, sabe, não sei se um técnico estrangeiro seria o caso. O Corinthians está precisando de um técnico que venha já resolvendo a parada urgentemente. Ó, o Para Álvaro treinador... Pacheco já caiu no Vasco, hein? O Álvaro Pacheco já foi demitido do Vasco, né? Acabou de sair aqui a notícia. Em 4 rodadas, 3 derrotas, negócio assim, né? Isso. E aí eu te pergunto, se com 4 rodadas, 6 derrotas, o Vasco já viu que não dava, o que a diretoria do Guri está esperando para fazer contra o Oliveira com 10 rodadas e uma vitória? É. Só para fazer uma checagem, você falou que o Diniz foi demitido. O Diniz não foi demitido ainda não, né? Falando pra mim também que ele tinha caído. Não, o Diniz acho que não foi demitido ainda não. Ainda não, tá para ser demitido. O Fluminense é o lanterna do campeonato, mas o Diniz ainda não foi demitido. Pelo que eu saiba, ainda não foi demitido. Porque seria um nome no mercado, né? Para treinador Felipe Almeida, gravem o nome. Para treinador Felipe de Almeida. Felipe Almeida é o auxiliar técnico do VP. Do VP. Ele rompeu com o VP na saída do Corinthians, ele não achou legal o que aconteceu. Ele falou que não iria para o Flamengo. É um cara estudioso. E as 3, 4 vezes que ele dirigiu o time, ele foi bem, gente. Ele foi bem, hein? Conhece os bastidores do parque já. Eu acho que nesse momento tem que trazer alguém que pelo menos tenha noção do que é Corinthians, gente. Trazer um cara que para chegar aqui que não sabe nada de Corinthians, eu não sei se ele aguenta a pressão, não. Fechado com Carille. Agora o Augusto precisa também garantir o pagamento dos jogadores e comissão técnica. Esse negócio dos jogadores, do salário dos jogadores está atrasado, no caso do direito de imagem, né? Isso é muito complicado no futebol. Futebol, quando atrasa salários ou direitos de imagem, não pode atrasar. Tem que dar um jeito de pagar os jogadores. Os jogadores têm que estar tudo em dia. Mas tudo aconteceu porque as contas foram bloqueadas, né? Sim. Sim. E os jogadores também têm que entender, não que eu tô passando pano, não é isso, gente, mas vamos lá. Muito jogador ali que estava ali viu a atual diretoria pagando 11 meses de salários atrasados de direitos de imagem, deixado pelo pagador de promessas chamado Dudu Monteiro Alves. Então, peraí. A não ser que a atual diretoria não tenha destreza para chegar e conversar com os jogadores. Ó, tá acontecendo isso, as contas foram bloqueadas, ele precisa de um tempo, né? Porque tem que jogar aberto com os caras também, não ficar contando história. E outro ponto, né? O salário, pelo menos, já foi colocado em dia. Mas o futebol dos jogadores também tá bem atrasado com a torcida, né? Não justifica, eu concordo com você tem que pagar. Tem que pagar. Mas assim, é por isso que eu falo, tem jogador e jogador, né? Porque né, os clubes foram bloqueados graças a toda essa bagunça da Vai de Bet. E enfim, e o Corinthians agora também sinalizou, né, extrajudicialmente a Vai de Bet, né? Sim. Sereto, se estrangeiro não dá agora, qual brasileiro? Bom, eu apostaria no Fábio Carille mesmo. Eu acho que o Fábio Carille hoje seria o nome ideal para o time do Corinthians. Eu sei que não é o nome de consenso, não é o nome dos sonhos, mas é um técnico que eu acho que resolveria, fecharia a casinha, sabe, fechar o time. O Corinthians faz o feijão com arroz. Não sei se dá para tirar ele do Santos a essa altura do campeonato. Se bem que ele estava balançando no Santos, até ontem ele estava balançando no Santos, até que venceu a equipe do Goiás e deu uma tranquilidade um pouco maior para o Carille, mas ele estava balançando no Santos até ontem. Será que estão esperando ele perder um jogo? Por isso deram vidinha deram uma sobrevida pro português? Pode ser. Exatamente, Marcão. Usar os caras conforme o talento. Com 2 volantes, dá pro Garro e Coronado jogarem mais soltos e ajudar bem menos, cada um na sua. Vai pro 4-4-2. Joga arroz feijão. Claro. O time, gente, o elenco é fraco. O time dá para fazer um time quase razoável. Se você tem um time quase razoável com um bom treinador, fica em 12º, 10º lugar. Não estava na zona de rebaixamento. O que o nosso elenco não é pior que o do Criciúma, não é, gente, que o do Juventude, mas é muito mal treinado. E o próprio treinador vira e fala, eu sou teimoso. Meu Deus, eu preciso dizer alguma coisa? Só que teimosia no futebol, e por enquanto a enquete, 69%, quase 70% acham que o Antônio Oliveira deveria ser demitido. Não dá mais. Acho que não dá mais para segurar realmente.
Qual técnico vocês trariam? Eu falei do Fábio Carille. Além do Fábio Carille, você pensa em alguém, Marcão? E lembrando, convocando a galera para deixar o like. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like. Saindo do âmbito brasileiro, eu tentaria o Eduardo Domingues. Ou o próprio Martin Anselmi, que gosta de lançar jogadores. O Eduardo Domingues também. Agora, aqui dentro do Brasil, é difícil achar um bom treinador de teste livre. O que deu uma segurada no Cruzeiro, mas não quer ser mais treinador, seria o Paulo Autuori, que ano passado salvou, né? Livrou a cara do Cruzeiro, né? Mas já é veterano também, já tá tem prazo de validade. Felipão, ofende, não? Ofende. Respondi? Respondeu. E acho que a torcida do Corinthians rejeitaria demais o Felipão mesmo. Acho que o Felipão não seria uma boa, não. Mas tudo é possível no futebol. Né? Tudo é possível. Mas a ligação que ele tem com o Palmeiras. E além de tudo, os últimos, tirando o trabalho que ele fez sensacional no Atlético Paranaense, que ele surpreendeu todo mundo, já dado como aposentado, assim como o Vanderlei, no Atlético já não foi a mesma coisa. Você pode ver que o Atlético mudou da água para o vinho quando mudou de treinador. Então eu acho que o Felipão, não sei se você concorda comigo, Cereto, se você pegar o time do Cruzeiro, do Grêmio de 95, o Palmeiras de 98, a Seleção Brasileira de 2000, só jogou um pouquinho diferente, que tinha muita qualidade técnica, mas a ideia de jogo era a mesma. Do Palmeiras que caiu, do Cruzeiro que ele trabalhou, todos tinham um único padrão de jogo. 2 linhas de 4 homens, 2 volantes pegador, 2 meias, um cara que mete a bola longa e 2 atacantes. Um vai estar na linha de fundo e um grandão para cruzar, para ficar dentro da área. O time do Felipão é isso, é o jeito que ele joga. Eu não vi Boa noite. O Felipão jogar diferente até hoje. O futebol do Felipão é previsível, é mesmo. Boa noite, Marcão e Cereto. Corinthians contra o Atlético Paranaense tem que jogar com uma trinca de volantes com liberdade para o Garro, armar o jogo e próximos atacantes. Tá vendo? É uma ideia do Davi Cavalcante, pelo menos tem uma ideia, né, Davi? O problema é que o técnico não tem ideia. O técnico é sempre o mesmo time. O time que jogou ontem vai jogar domingo. Quer dizer, o Yuri Alberto está suspenso. O Yuri Alberto não vai jogar. Não sei quem vai jogar no lugar. Agora, será que é o Pedro Raul? Porque é o seguinte, o Pedro Raul pode ser envolvido numa negociação com Fortaleza, pelo Santos. Mas Santos também dá um morto e trazer um zumbi não muda nada, né? Exatamente. Misericórdia também. Exatamente. Mas o Corinthians está insistindo na negociação com o Santos e colocaria o Pedro Raul na parada. Então, vai depender do jogo de domingo. Se o Pedro Raul jogar, não pode entrar na transação. Que tristeza, hein, Marcão? Ai, gente, não tem o que falar, não. Quando a gente pensa que não pode piorar, a notícia que chega pior ainda. Pelo amor de Deus. Não, aí não. Você não traria o Santos, né? Você não traria o Santos. Não, foi muito bem no Atlético. Já vai fazer 35 anos de idade. Não aguentou a pressão no Flamengo. Imagine ele chegar aqui no Corinthians no momento que o Corinthians vive hoje. Não vai aguentar, gente. A rejeição da torcida é enorme, ele não é bobo. E você vai dar um cara de 27 anos por um de 35, que não custou nada pro Fortaleza? Tá certo que o Pedro Raul não vale nada também, né? Mas pelo amor de Deus, vamos tentar fazer alguma coisa com ele. Deve ter algum bobo aí no mundo da bola que queira contratar ele. Será que hoje foi o último bobão? Cereto, já vão mencionar o Wagner Mancini, o Carille e o Thiago Nunes, entre outros. Aí é o fim da picada. Eu tentaria o Anselmi, multa de $200 mil no Cruz Azul. $200 mil é a multa dele no Cruz Azul? Não sei, não tô por fora dessa multa aí, mas de qualquer maneira o Corinthians poderia usar da imaginação. Quando trouxe o Vitor Pereira, trouxe um bom técnico. O Vitor Pereira foi bem no Corinthians, né? Eu achei. Ele saiu mal por causa do negócio da sogra, tal, da desculpa que ele utilizou, mas a gente tem que saber separar as coisas. Ele foi muito bem no Corinthians, não foi campeão por um tris, porque a bola do Fagner bateu na trave, senão ele teria sido campeão da Copa do Brasil, e o último campeão pelo Corinthians. Levou o Corinthians para a final. O Corinthians poderia usar dessa imaginação. Agora, não sei se o Corinthians pode se dar o luxo de demorar para contratar um técnico.
como demorou para contratar o Vitor Pereira à época. Lembra que demorou? Um mês e meio, praticamente. Um mês e meio, praticamente. Na época, o Duílio ficou esperando até os 50 minutos do segundo tempo para trazer ele, né? Exatamente. E o Vitor Pereira ainda terminou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, com o mesmo time, que todo mundo tirava sarro que ele só fazia rodízio, o mesmo time na mão de outro treinador brigou para não cair. Ele havia dito: esse time não tem pernas, eu tenho que colocar os miúdos para correr, eu tenho que ficar fazendo rodízio, eu não sei nunca quem eu vou escalar, porque os caras não aguentam. E o pessoal dava porrada no português, tá vendo? O Carille, para mim, seria o ideal, pois já conhece o ambiente e treinaria bem a defesa, evitando os cruzamentos e os gols tomados. O Carille é especialista em defesa, sim. Outra coisa, Sereta e Marcão, precisamos de atacantes que consigam segurar a bola na frente, pelo menos dar continuidade na jogada e concluir a gol. A bola precisa chegar no ataque também, né? A bola não chega no ataque no Corinthians, é um negócio inacreditável. Eu acho que assim, gente, não tô falando que o Arthur Souza é a salvação da lavoura, não. Mas o moleque foi extremamente bem na base. As 2, 3 partidas que ele entrou no time de cima, ele foi bem. Já estamos tentando com o Pedro Raul há 4 meses. A gente já tá na roça. Já tá na roça. Será que custa dar uma sequência de 2, 3 jogos pra esse garoto? Pra ver o que acontece? Hã? O que você acha, Cereto? Eu acho que deveria dar, deveria dar. Eu estava lendo aqui a mensagem da Priscila. Eu acho que deveria sim dar chance para o Arthur Souza. Eu acho que deveria. O garoto precisa jogar, precisa ter rodagem, precisa ter minutos. Boa noite, Sereta e Marcão. Tem qualidade para isso. Boa noite, Sereta e Marcão. Tá difícil hoje de tarde ouvir na Transamérica que o Augusto deu autonomia todinha para o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado vai ser o novo mandante do futebol. Fabinho. Não tem essa noção. Eu tenho informação que o Corinthians, até porque o Augusto é obrigado a nomear um diretor estatutário. Está no estatuto do clube, ele vai ter que nomear alguém. O que eu sei é que o Corinthians está atrás de um senhor para esse cara, sim, ser o homem forte do clube. Né? Aliás, eu vou dar uma sugestão para o Augusto. O Pedro Silveira, que está sendo muito ventilado para ser o diretor financeiro, ele foi CEO da XP. Ah, é? É. Eu conheço o Pedro Silveira. Ele é extremamente competente. Extremamente. De 0 a 10, eu falo para você que ele é 11 de competência. Será que, ao invés de buscar um CEO, o CEO já não está dentro do Corinthians, Augusto? Aí, presidente. Olha só, presidente. O que aconteceu com o Wesley? O futebol dele sumiu? O Wesley teve uma queda de produção mesmo. Eu acho que ele também está muito previsível. Pega a bola, fominha, fica só naqueles dribles ali, tentando driblar meio time sozinho. O Corinthians também não tem troca de passes, não tem ninguém que jogue junto com o Wesley. Além dele, eu acho que subiu um pouco para a cabeça dele, né? Começou muito, né? E assim, aí que você vê que não tem comando. Você viu, nada contra o treinador ter amizade com o jogador, fazer live com o jogador. Mas a gente viu o treinador fazendo live com a esposa, chamando o outro de retardado. Vem cá, retardado, é brincadeira, a gente sabe. Mas às vezes um garoto muito jovem, ele não entende que ele é uma brincadeira e você tem que ter pulso. Às vezes você tem que pegar um garoto desse e dar uma de cilinho, né? Pôr no banco de reserva às vezes para dar uma segurada no cara. Nem que for meio tempo. Ou chamar ele na chincha. E outra, ele exagera na finta, mas aí o Celito acabou de falar. Quem vai jogar com ele? Ele vai trocar bola com o Hugo. Gente, teve uma hora ontem no jogo, eu dar risada. Eu vi o Hugo e o Mateuzinho, os dois do lado esquerdo marcando. Eu vi o terror e o horror. O arrepio e o calafrio. Não, era The Walking Dead e os episódios finais, sabe? E as outras séries que são derivados do The Walking Dead. Não dá, gente. O Mateuzinho, ele vai para lado esquerdo, daqui a pouco você vê ele tá dando uma de ponta direita. Nem ele sabe o que ele é. Ele é um alien, né? Deve ser. Pedir Carilha é pedir para jogar a Série B, a opinião do Milton Júnior. E o Milton do Nascimento. Sereto, discordo, a bola chega assim. O Coronado fez uma jogada contra o Inter, driblando e lançando o Yuri no vazio. Daí ele escorregou como sempre e perdeu a bola. Esse tipo de coisa é bem comum no ataque. Daí é difícil. É por isso que o Marcão está pedindo
a presença do Arthur Souza para ver se dá uma arejada nesse time do Corinthians, para ver se dá uma modificada nesse time aí. Pior do que o Pedro Raul, o Arthur Souza não é, isso eu garanto. Não é, Marcão? Mesmo. Não é mesmo. E outra, se você arma o time melhor, numa jogada dessa do Coronado, quem podia ter recebido a bola poderia ter sido o Garro. Com o Yuri mais dentro da área. Não adianta o Yuri sair aqui para fora para receber a bola, ele vai correr, chega na área e não tem ninguém. Fernando Rocha, na minha opinião, o Carille também não vai resolver nada porque o time é fraco, não tem elenco. Mas é o que o... Fala, Marcão, pode falar. Não, desculpa, pode falar. Não, é que o Marcão sempre fala, acontece o seguinte, que o técnico bom, o time pode ser fraco, mas alguma... Pô, Juventude não tem um elenco melhor que o do Corinthians. O Vitória não tem um elenco melhor do que o Corinthians. O Criciúma não tem um elenco melhor do que o Corinthians. O Cuiabá não tem um elenco melhor que o Corinthians. E os 4 estão à frente do Corinthians na tabela de classificação. Juventude tem um elenco melhor que o Corinthians? Não. Então vamos lá, tem 13 pontos em 9 jogos. Então, Fortaleza, eu acho que tem um elenco hoje mais pelo menos mais organizado que o do Corinthians. Também tem 13 pontos em 9 jogos. O Cuiabá tem mais elenco que o Corinthians? Eu acho que não. Tirando ali o Riquelme e o Denilson, eu não vejo nada especial no Cuiabá. 10 pontos em 10 jogos. Criciúma tem mais elenco que o Corinthians, Cereto? Não tem. Tem 9 pontos em 8 jogos. Olha a situação do Corinthians. O Vitória tem mais elenco que o Corinthians? Não tem também. 9 pontos em 10 jogos. O Atlético Goianiense tem mais time que o Corinthians? Também não tem. Então tá, tem 8 pontos em 10 jogos. O Vasco tem mais time que a gente? Não tem, só tem o Paiê lá. Exatamente. E o João Vitor, que é bom zagueiro. 7 pontos em 10 jogos. Aí o Adson, que eu sempre gostei do Adson, da gente não gosta. Corinthians, 7 pontos em 10 jogos. O Grêmio tem 6 pontos em 8 jogos. E o Fluminense 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. A menos ainda, tem isso, né? Então aqui, o Grêmio, teoricamente, ele tem 6 pontos a disputar. Se ele ganhar 3, ele já vai a 9 e deixou o Corinthians para trás. Essa é a situação do Corinthians hoje. Então eu acho assim, o Carille, Fernando, eu acho que ele não vai resolver todos os nossos problemas. Mas ele é um cara que sabe jogar fechadinho. Nesse momento o Corinthians precisa isso, jogar fechadinho, arrumar a casa. O time tão cantado por nós, bimundial, quem treinava a defesa era o Carille. Tá? Tem que trazer 2 caras velocistas para esse time e tem que parar. Não adianta que a gente queira jogar no 4-3, se ele jogar bonito. Não tem time para isso. Só o português não vê isso. Bomba! O Corinthians foi atrás do Fortaleza por uma possível troca entre Pedro Raul pelo goleiro Santos. Estão sabendo de algo? Estou sabendo sim, professor Flávio. Gravei até no último vídeo a respeito dessa informação. O Corinthians está tentando essa negociação aí. O Corinthians está tentando dar o Pedro Raul de todo jeito, né? Para qualquer time aí. Tá tentando se livrar do Pedro Raul. E agora Mas viu uma maneira enorme, de... né? Tá com um prejuízo enorme, que não vai recuperar esse prejuízo. Nem o Mateuzinho. Nem o Mateuzinho, né? Nem o Fausto Vera. Aliás, que o Mateuzinho pode ter uma luz no fundo do túnel. O Red Bull queria ele também. Queria. Uma dessa, quem sabe, né? Ufa. Fernando Diniz cometeu o mesmo erro do Corinthians nos últimos anos. Encheu o time de veteranos. Insistiu. Agora ficou uma bucha lá, uma galera para se desfazer. Mas o Fluminense, o problema do Fluminense é o do Fluminense, né? E digo mais, na hora que ele cair, você vai ver a bruxa solta lá nas Laranjeiras. Que não vem pra cá, sem né? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Por que ninguém fala que tem roubo? Essa folha é tão cara. É uma das folhas mais caras do futebol brasileiro, mesmo a do Corinthians, 20 milhões de reais. Essa folha de pagamento do Corinthians, Marcão. É altíssima. É o que eu falo, salário tá em dia, tá, mas tá atrasado é o direito de imagem. Tudo bem, galera, concordo. Mas o futebol do time tá em atraso. E por 20 milhões, vamos ser sinceros, né, gente? Por 20 milhões esse time tinha que jogar muito mais, né? Pelo amor de Deus. Tinha que jogar muito mais, claro. Exatamente, Marcão, é isso mesmo, Yuri, só para finalizar, tá dizendo aqui o Milton do Nascimento. É que você não pode esperar muito dele. Ele é diferente de outros centroavantes que sabe vir com a bola dominada. Vamos falar do jogo, quando o jogo estava bem.
que ele sabia vir com a bola dominada de fora para dentro. O Jô sabia fazer o facão. O Yuri é velocista, ele é raçudo. Meu, você pode falar tudo do Yuri, menos que ele não tem vontade. Mas se ele não jogar lá dentro, ele não vai render nada. Ele tem que ser aquele cara que vai enfiar a bola de dedo, sabe? Que ele vai enfiar o corpo na bola, a bola vai entrar. Lá, Geraldão. É isso. Acho que o Ronaldo Quirino tá te provocando aqui, Marcão. Boa noite, Sereta e Marcão. Vocês não acham melhor trazer o Silvinho de volta? Até não entendi por que mandaram o Silvinho embora. Rapaz, olha que situação que a gente tá, hein, Ronaldo? Senti saudade do... Sabe por que eu falo que não, gente? Ah, mas ele tá bem na Albânia. Muita gente nunca sempre fica me questionando sobre isso. Ah, mas ele levou o time para Libertadores. Vale lembrar que o Silvinho foi eliminado da Copa do Brasil e da segunda rodada do Brasileiro em diante, o Brasileiro inteiro, 37 rodadas, ele, dos grandes, foi o único time que só disputou o Brasileiro. Verdade. Teve vários jogos que Fortaleza, o time está disputando Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, ou Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Teve um jogo que ele ganhou de 3-2 do Fortaleza, que era o time reserva do Fortaleza. Então ele jogava uma vez por semana. Ele pegou vários times com formação reserva. E ele fez 29 pontos no primeiro turno e 28 no segundo. Né? E ele arrebentou com alguns jogadores, como o William, por exemplo. Ele estava arrebentando com o Renato. Ele não conseguiu ganhar do Atlético Paranaense, que vem no esquema suicida, kamikaze contra a gente. Olha que você vai lembrar. Nas últimas rodadas do segundo turno, que o Atlético veio com uma linha de 4 homens. Eram 5, aliás. 2 alas, 3 zagueiros. Só tinha 2 meias no meio-campo e 3 atacantes. Sim. E o Corinthians empatou com aquele Atlético. Então, tá bem na Albânia, fica lá, tá tudo certo, mas não dá, né? E aí, Marcão, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Grande, salve Marcão e Sereto, saudações corintianas a todos. O Tonhão não vai cair? Acho que vai. Marcão, infelizmente, o Augusto Melo está pagando pelas escolhas erradas. Sim, concordo. Concordo plenamente. Ele errou ao escolher quem ia comandar o futebol. E aí as escolhas de quem comandou o futebol até então foram péssimas. E agora ele tá errando em manter o Antônio Oliveira. Ah, não tinha ninguém para pôr. Sei lá, gente. Pega o vice-presidente e fala, ó, fica aqui que eu vou ali treinar o time. Faz alguma coisa, eu não sei. Vai sem técnico, é melhor que o Antônio Oliveira. Desculpa. Pega lá o Chicão, pega o Batata, pega o Nilson Pirulito, tá trabalhando agora no Corinthians, Nilson, pega os caras experientes e fala, meu, dá uma arrumada aí e vamos sem técnico essa semana. É melhor, cara. Melhor que o Antônio Oliveira. Vi uma informação que o River está interessado no Garro e que o Garro está querendo ir lá porque o Augusto Melo não está pagando os salários. Olha, Camila Alves, eu não tenho essa informação do River interessado no Garro, mas o Corinthians tem que abrir o olho nessa janela de transferências aí, para não perder jogadores. Né? Além de ter que contratar jogadores para não perder jogadores, né, Marcão? Eu acho que não, sabe, Camila? Porque ele fez uma postagem muito legal esses dias aí. Calma, Corinthians, tudo vai dar certo. Né? Eu acho que se ele tivesse a fim de sair, ele já estaria meio que chutando o pau da barraca, né? E na verdade só tem o direito de imagem atrasado, né? Mas é claro, de repente chegar uma proposta boa aqui, o cara fala, meu, eu vou voltar para minha terra. Que eu duvido que os argentinos estão pagando em dia também. A crise que tá lá. O Galo quer o Vera. Por que não uma troca com o Igor Rabelo? O Corinthians tem que aproveitar o Vera para fazer moeda de troca mesmo. Tem que aproveitar isso. E o Milito quer ele lá de qualquer jeito. Concordo, o Igor Rabelo. Pega o Igor Rabelo em definitivo. Pede o Vargas emprestado. Sabe? O cara custou 6 milhões de euros, cara. É muita grana. Você não pode liberar assim. Porque ele quer ir embora. Agora ele não tá jogando, só tá treinando, quer dizer, tem que decidir logo. Ou vai ou fica, irmão. Ernest Young tá segurando a bomba, coisa tá pesada. E a Ernest Young que até agora nada de apresentar o balanço financeiro do Corinthians, hein? Tá todo mundo na expectativa. E ainda tem aquela informação do Pretzel, né? Sim. Aquela informação do Pretzel é pesada
Segundo Alexandre Pretzel, as investigações da Polícia Civil tá aos 45 do segundo tempo desse negócio de lavagem de dinheiro nas últimas 2 gestões. Segundo o Pretzel, ele usou até um termo muito pesado, facções dirige o Corinthians, não é grupos. Um termo bem pesado. E eu falei com o Pretzel e ele falou o seguinte, que realmente informações que veio dentro do clube para ele, que os conselheiros sabem que tá para estourar essa bomba, tem muita gente de cabelo em pé e ó, vamos aguardar. O que será que é, hein? O que será que é? Tem que ir atrás do Ramon Dias, tá livre no mercado e salvou o Vasco que tinha elenco pior. Aí vai vacilar igual no ano passado com o Dorival. É um nome que tá no mercado, o Ramon Dias. Ex-técnico do Botafogo. Bem, mas foi bem no Vasco ano passado. Lucas Ribeiro dos Santos. Foi bem no Vasco mesmo. Quem mais? Meu Deus, estamos lascados mesmo. Veio o Luxemburgo, mano. Agora Carille. Veio o Luxemburgo, o Mano, e agora o Carille. Ô Marcão, o que você achou da reunião da torcida com o Augusto hoje e do que o Augusto disse para a torcida? Que pediu paciência para a torcida e disse que vai contratar um CEO, além de contratação de jogadores. O negócio do CEO, ele já vinha falando... Só um minutinho, por favor. Claro. Dá um tempo? Obrigado. Cachorro do Marcão. Passou o cara com som alto aí, eles ficam doidos. A história do CEO, ele já havia falado também na coletiva. Tem que trazer. Até porque a própria Ernest Young falou, olha, traz um CEO que você não dá. Contratar, ele já havia dito, né, em off, eu havia perguntado, e falou que no meio do ano traria coisas boas. E não vai ter jeito, eu vou ser muito sincero para vocês, a não ser que entre dinheiro até o meio do ano, nas próximas semanas. Fazer lá uma assinatura com um grupo aí da televisão, um novo patrocínio master, ou uma venda de algum jogador. Eu sei que tem dinheiro para entrar desse ano do último contrato agora, né, da televisão, né? Que normalmente eles pagam no segundo semestre, né? Uhum. Mas tem muita coisa para pagar também para trás. Então, assim, se não entrar dinheiro novo para sair, para comprar alguém, ou vende, ou queima um dos meninos jovens para fazer dinheiro e trazer alguém, ou vai fazer dívida, gente. Não tem saída. Mas pega jogador sem contrato, Marcão. Mas o cara aluga o passe dele, gente. É isso que o torcedor tem que entender às vezes. O fulano chegou, tava sem contrato. Tá bom, só que ele chega no clube e fala, eu quero 5 milhões de luvas. Aí eu assino por 3 anos, 80, se eu sair nesse período, 80% é seu. Ele alugou o passe pro clube. Ele vendeu parte do passe dele pro clube. É diluído no contrato. Aí mais 1 milhão de salário, mais X que tem que diluir das luvas, mais não sei o quê. É 2 pau. E aí? Trouxe 4, 5 caras e 10 pau que vai aumentar essa folha de pagamento. Claro que já não tá em 20 milhões mais, né? Saiu o Cássio, saiu o Paulinho, né? Tá saindo muita gente aí, a folha tá baixando. Mas não ao ponto de poder trazer 4, 5 caras para pagar uma bala. Não sei como é que vai ser, não. Eu espero que ele traga realmente reforço. Boa noite, Sereta e Marcão. O nome de Pedro Martins foi ao menos ventilado na diretoria. Eu já li essa daqui, o do Martins Anselmo. Não. Já li essa daqui. Pelo menos que a gente saiba, não foi ventilado. Corinthians tem jogadores e o técnico que é péssimo. O Cuca pegou o Atlético Paranaense lá embaixo e vê onde ele está. Esse do Corinthians não sabe nada de futebol. Só de time mediano. Eu acho. Eu acho que um Corinthians vamos supor, como o Carlos Miguel ainda não saiu e estão demorando para pagar a multa rescisória, será que vai miar o negócio? Porque eles querem o ex-goleiro do Botafogo, então, futebol português, né? E estão dispostos a pagar, ofereceram 10 milhões de euros, o time português quer 15. Aí fica a pergunta, né? Será que um time com Carlos Miguel ou um outro goleiro, vamos colocar assim, Léo Maná, já que o Fagner tá machucado, Félix Torres, Kaká, eu arriscaria o Biro, sabe? Ou até o Romero ali como um falso ala, sei lá.
O Biro, que ele foi bem na base, ele, na lateral, não na meia. Não sei o que colocar esse moleque pra ele ser meia. Até trazer um lateral esquerdo que não tem. Ou o próprio trazer o Denner logo do Sub-18, colocar o moleque pra jogar. Ranieri, Bidon, Garro, Coronado, Wesley, se não for vendido, e Yuri lá na frente, é um time ruim pra estar na zona de rebaixamento? Não, pra estar na zona de rebaixamento, não. No 4-4-2, jogando arroz e feijão? Não é. Então você vê que falta um bom pro treinador. Agora não adianta também estar perdendo o jogo colocar Mosquito, gente. Mosquito já fez o gol do ano, acabou, só ano que vem. É um por ano. Já queimou a conta dele contra o São Paulo. Sereto, se não me engano, eu vi no GE que o Vasco cogita o retorno do Ramon Dias de volta ao Vasco. Boa noite, Sereto. Boa noite. Para mim, o grande vilão é o clima que se instaurou com todas essas histórias. Não tem profissional que não se afeta nessa situação. Abraços. Abração, Felipe, para você. Obrigado pelo carinho da audiência. O Milton, não sei por que essa recusa do Carille. O cara foi campeão brasileiro, tricampeão paulista. As pessoas esquecem fácil o valor das pessoas. E, além disso, conhece o ambiente. Eu também acho, Milton. Acho que o Carille é o técnico. É verdade, hein? Ó, Pedrinho avalia opções e não descarta a volta de Ramon Dias, tá? Você vê como o futebol dá voltas, né? E o Paulo Nunes também participando com a gente aqui. Obrigado, Paulo, pela tua participação aqui no canal do Sereto e no canal da Marcando a Fiel. Deixem um like, tá, rapaziada? Deixem um like. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, que é muito legal para você ajudar os dois canais. E faça a inscrição dos dois canais também. E a gente tá falando muito do Corinthians. Empatou o jogo lá no Rio, tá 1-1 com o Flamengo. Palmeiras e Red Bull 0-0, tá? E aqui você fica sabendo também dos outros resultados da rodada. E o Vitória ganhou do Atlético Mineiro. 4-2 do Atlético, hein? Pelo amor de Deus. E aí ultrapassou o Corinthians na tabela de classificação. Né? Sereto e Marcão, tem um português livre no mercado. Esse é original. Carlos Carvalhal. Um detalhe: Abel era do Braga. O do Botafogo era do Braga também. O Augusto Jorge, como é que chama o do Botafogo? O Antônio Jorge, do Botafogo? Era do Braga. E o Carvalhal é do Braga também. Ou seja, se é Braga, é bom. É verdade. O problema é trazer um cara muito grande assim. Com esse elenco, o cara vai querer vir? Pegar um cara assim vai ser difícil. Sereto, como é que vamos reforçar se não temos dinheiro? Antônio precisa olhar mais ainda para a base, igual o Lucha fez. É olhar para os miúdos, né, Marcão? Que você fala tanto aqui. Não tem outra saída. E detalhe, né, gente? Para trazer jogador quebrado também não adianta. E uma coisa que tem que ser muito levantada, Sereto, nesse momento que o Corinthians está, já estamos no lodo mesmo, né? Eu acho que tem que fazer. Acho que chegou a hora de jogar água com cândida, criolina no Parque São Jorge e lavar tudo. Alguém tem que vir a público e explicar a história do Palácios. Que a doutora Ana falou que o jogador chegou com um problema no joelho, na cartilagem. O médico que operou o jogador, depois de menos de um mês, foi demitido. Há quem diga dentro do Parque São Jorge, e me disseram isso lá dentro, que foi erro médico. A doutora falou que não, que ele chegou com problema de cartilagem. A pergunta é, se ele chegou com problema de cartilagem, como é que ele passou? O exame médico desse jogador? Quem aprovou a contratação desse cara com problema na cartilagem? Que o Joaquim Grava fez uma intervenção ontem, inclusive o médico que cuida do Palácios desde os 14 anos também participou, né? Falaram que foi um sucesso a cirurgia, aquela coisa toda, para tentar dar sobrevida à carreira desse cara. E mesmo que dê, a gente sabe que vai ser um joelho de vidro. A pergunta que eu faço é, quem assinou o laudo médico e se é que constava no laudo médico esse erro? E se constava o problema, quem aceitou, quem foi lá e falou, não, vamos contratar mesmo assim? Porque se esse cara... Agora, se for um erro médico, Sereto, o Corinthians vai ser obrigado a ficar com ele até o final do contrato e torcer para esse cara não entrar com uma ação contra o Corinthians ainda. Que arrebentaram com a carreira dele. A pergunta que eu faço é, ele chegou arrebentado ou arrebentaram ele aqui?
A doutora disse que ele chegou arrebentado, né? Mas se ele chegou arrebentado, como é que passou no exame médico? Essa pergunta. Tá, chegou cartilagem ruim, legal. Então, constou isso no relatório médico? Se não constou, como é que um médico aprova um jogador desse? Então, peraí, você tem que ir pra cima do médico. Tem que entrar com processo contra esse médico. Não, ele relatou o problema, o clube quis contratar. Quem quis contratar, cara pálida? Foi o ex-diretor? Foi o executivo? Foi o presidente? Foi o vice? Quem falou, não, eu vou assinar? Isso tem que ser público. Tá. Urgente. Mais um mistério que envolve o Corinthians aí, mais uma coisa nebulosa no Corinthians aí. A única chance que o Corinthians teve nos últimos anos de ter um treinador competente foi o Cuca. Agora aguenta essas mazelas. Pois é, o Cuca foi enxotado do Corinthians, né? Não deixaram o Cuca ser técnico do Corinthians. Perdemos 2 laterais com essa história do Palácio. O Vitor Meyer foi liberado de graça, por quê? O empresário apertou o Corinthians e falou: ele não tem chance de jogar, vocês não vão usar, tem 3 laterais aqui. Liberaram o moleque lá pro Chipre, o Corinthians ficou com 30%. Aí liberaram agora o Caio, campeão da Copa São Paulo Júnior. Por quê? Porque eles tinham contrato até o meio do ano que vem. A partir de janeiro ele assinar contrato para sair de graça. O empresário chegou e falou: tem 3 laterais, vai usar ele? Não, começou a fazer pressão. Ele tinha uma proposta do Benfica, mandaram pro Benfica, acho que pro Benfica, não, desculpa, outro time, né, de Portugal. O Corinthians ainda ficou com 40% desse jogador. E liberou o cara. E agora, os 2 meninos foram liberados, aí sobrou Hugo e Bidu. Né? Valeu-me Deus, Nossa Senhora. 2 orações que você pode fazer, quem quiser. E o Palácio não tem joelho. E aí? E do outro lado tem o Mateuzinho. É incrível. Que coisa incrível. Sereta e Marcão, me responda uma coisa. O time do Bahia, nome por nome, é melhor que o Corinthians? Não. Estou assistindo Bahia e Flamengo. O Bahia está jogando melhor. O Rogério Ceni não daria certo, mas o Rogério Ceni não vai ser técnico do Corinthians. Esquece. E o Rogério, eu acho que pra mim, gente, não sei a opinião do Cereto, no Flamengo ele não foi campeão brasileiro, porque o Flamengo ia ser campeão naturalmente. No São Paulo, que lá ele é ídolo, é quase um semideus lá, não aguentou o tranco. Né? No Cruzeiro ele teve problemas de relacionamento, os caras queimaram ele. Ele, efetivamente, ele só foi bem no Fortaleza e agora no Bahia. Exatamente. Tem que trazer treinador diferente. Por exemplo, tira o treinador do Sporting de Portugal. Excelente, o Rubem Amorim, quem sabe? Não custa nada. O Fred Santin, lá de Piracicaba, tá dando esta sugestão. Tem torcedor pedindo Jair Ventura, Ramon Dias, Felipão. PQP, só está faltando pedirem o Celso Rotti e o Levir Coupe. Acordem pra vida, pelo amor de Deus. O Márcio Bressan tá. O Jair Ventura eu não vi, não, Márcio. O Ramon Dias ninguém pediu, mas fez um bom trabalho no passado. O Felipão não dá. Celso Rotti, pelo amor de Deus. Levir Coupe já se aposentou. É aquela coisa, né? Você tem que ir pra guerra com o que você tem. Eu queria ter uma Lamborghini, eu não posso. Seria da hora uma Lamborghini. Exatamente, Marcão, não dá para trazer contundido e velhos, senão fica só inchando o departamento médico. Sereta e Marcão, não sei se vocês concordam comigo, mas parece que a única coisa boa do Augusto é conseguir patrocinador. O negócio é ele focar nisso e rezar para dar certo. Conseguiu o patrocinador e perdeu o patrocinador, né? Sobre o patrocinador, gente, o Corinthians enviou, né? Agora foi o Corinthians que acionou extrajudicialmente o ex-patrocinador, cobrando aí 6 milhões e alguma coisa do mês corrente, né? Fora essa história da multa e também questionando o rompimento da cláusula anticorrupção, porque nada foi provado. Muito pelo contrário. Segundo o Dr. Romeu Tuma Júnior, que é ex-delegado federal, ex-deputado federal, é advogado, e o departamento jurídico, né, todos ali do Conselho Deliberativo, as pessoas que são do riscado, são advogados, etc. Segundo a apuração deles, e por enquanto as investigações da polícia levam a isso, o Corinthians, e aí se coloca a pessoa do presidente, é vítima. O Corinthians não tem nada a ver com o esquema lá que foi feito. E até porque, curiosamente, colocaram um detetive
colocou uma mulher que chegou na mulher da Vaidilei, que estava o nome da empresa. E até agora ninguém sabe quem contratou esse detetive. E agora parece que o rapaz, o Cassundé, ele vai prestar depoimento. Sendo comprovado isso, que o Corinthians é vítima, cabe sim uma retratação da Vaidbet. O Corinthians tem que acionar sim, porque aí o Corinthians é inocente, né? Vamos aguardar para ver o final dessa história, porque eu acho que se o Corinthians está acionando extrajudicialmente, é porque já deve ter alguma coisa em mãos que leva, né, a essa inocência, pelo menos é o que eu imagino. Wesley só vai ajudar o Timão na hora da venda. O Yuri não consegue dominar uma bola. Espero que não deixe chegar às últimas rodadas para pôr o Romero com toda a ruindade, sempre mostra raça. É menos mídia e mais raça. O João Paulo tá com saudade do Romero, que tá na Copa América, né? O Romero tá na Copa América, por isso não tá defendendo o Corinthians nesse momento. O Romero não é craque, né? Ele entende que é jogar com a camisa do Corinthians. Mas quando a gente vê o Romero como solução dos nossos problemas, que a coisa tá bem... Você imagina como tá a situação. Exatamente. Deixa eu ver como é que tá a enquete aqui. 67% votando na demissão do Antônio Oliveira. 67% contra 33% dizendo que não. 67%, quase 70% votando que sim, que o Antônio Oliveira deve ser demitido. A opinião dessa galera aqui. Muita gente apega, eu até entendo, né, a opinião de quem não quer, colocando só na falta de qualidade do elenco. Eu acho que o elenco é fraco, mas dá para se montar um time razoável. Parece contraditório, mas não é. Você consegue ter 11 jogadores de um nível razoável. Até deu uma escalação agora aqui. Vai faltar banco? Vai faltar banco. Aí eu até concordo que aí cai muito. Mas um bom treinador consegue fazer algo melhor do que ele tá fazendo? Consegue, gente. Você tirar o lateral, o Mateuzinho, meter o Bidu na direita, você não consegue jogar nem na esquerda, coitado. E depois colocar Mosquito e Pedro Raul, aí, meu irmão. O Fernando Rocha está dando uma ideia aqui. Boa noite, Sereta e Marcão. O que vocês acham de tirar esses dois laterais fracos e jogar no 3-5-2? Já falei isso várias vezes também. Uma que eu acho que esse time 3-5-2 seria o ideal, mas tem que ter tempo para treinar, né, Fernando? Aí você pode formar um time melhor. Você colocar um goleiro, porque a gente não sabe se o Carlos Miguel vai ficar. Você pode... num primeiro instante, eu iria do Léo Maná como ala mesmo, mas 3 zagueiros, vai. Se eu quiser colocar o Félix Torres, o Gustavo Henrique tá dando muita mancada. Eu colocaria o Tocha, que é mais alto ali por dentro, e o Kaká. Aí sim, o Romero que o rapaz pediu, Cereto, podia ser o ala desse time lá, o ala esquerdo. Ele ia relembrar o que ele fez em 17, quando ele fechava o corredor e o Arana ia pro fundo. Sim. O Arana do Romero seria o Wesley nesse momento, que ele poderia trabalhar ali com o Wesley. E aí colocar, né? Vai, Ranieri, Viton e Coronado, ou Ranieri, Coronado e Garro, e aí no ataque Wesley e Yuri, ou você adianta o Garro para frente, coloca o Garro e mais o Yuri, um outro atacante que chegar aí. Nesse momento, com o que tem aí, seria isso. Daria. Só que tem que treinar muito, né? Ainda mais tá ali em 3 zagueiros. Aí quando o Flamengo colocou sem treinar, você viu o que deu, né? O pessoal tá da sorveteria Que Sabor, tá pedindo um alô para Três Corações. Um abraço, Que Sabor. E tá dizendo que a diretoria do Corinthians é muito fraca, na opinião dele. Esse é o sorvete. O Que Sabor vende no Brasil inteiro esse sabor, esse sorvete aí. Manda, Que Sabor, pode mandar sorvete aí com o Cereto que a gente aceita. Ultimamente, é só comendo gelado para aguentar mesmo o Corinthians. Boa noite, amigos. O problema é a estrutura política. Acho que uma saída é separar o clube social e o clube de futebol. O que você pensa sobre esse assunto, Marcão? Muitas vezes já foi dito isso. O problema é que o Conselho Deliberativo não vai aceitar isso nunca. Vamos ver que vire SAF. Né? Eu acho que deveria ter 2 gestões, uma para o clube e uma para o futebol. Deveria. Né? Mas o problema não é a gestão de ambos, é de como é conduzido, né? Porque todo dia o Corinthians tem uma novidade. O maior problema do Corinthians, Marcelo, não é dividir ou não o social do clube, do futebol.
as pessoas que estão dentro do Corinthians parar de fazer política todo dia. Ali o cara, hoje ele apoia o presidente, seja o Augusto, ou seja um outro qualquer, e amanhã, se a chapa dele virar o bico pro presidente, ou a chapa dele pensar em lançar alguém, ele se vira contra a própria gestão e vai embora. O cara é eleito hoje às 7 da noite, às 7h01 já começou a campanha para os próximos 3 anos. Então ninguém tem paz no Corinthians, essa é a verdade. Ó, o Fernando Rocha está mandando a escalação dele no 3-5-2 com o goleiro, né? Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique, Raniel Moscardo e Bidon, Igor Coronado e Garro na frente, Yuri e Wesley. Também. É que o Moscardo não vai ficar, né, Fernando? Ele vai embora agora dia 10. O PSG já sinalizou que não vai renovar o empréstimo, tá? O Corinthians tenta ganhar 2, 3 semanas até o mês que vem, mas os caras não querem também. Jogador com ordem de despejo, mas o problema é o técnico. Quem é que tá com ordem de despejo aí? O Darth Vader, Alvinegro. O esperto do Flávio Prado lançou aí uma notícia que 2 jogadores estavam com ordem de despejo, né? Mas não citou quem são os jogadores. Mas aí é aquela coisa, né, Dart? O cara recebeu o salário dele agora. Se ele não pagou o aluguel dele, a culpa não é do clube, né? Vamos ser sinceros, gente, por favor. Peraí. O Corinthians tá devendo 2 meses de direitos de imagem. Então vamos lá, tá devendo abril e maio? Antes o cara recebeu. Se não pagou o aluguel dele, gente, peraí. Aí é uma questão pessoal do jogador, Dart. Não tem nada a ver com o clube. É igual eu trabalho para uma empresa, ela me paga, se eu não pagar aluguel, a culpa é da empresa. Né? Não tem como administrar a vida dos caras. Pelo menos eu vejo desse jeito. O goleiro Kaique... Perdão. Não, só dar um abraço pro Dart. O goleiro Kaique, reserva do Grêmio, não seria uma boa para o Corinthians? Eu não conheço o Kaique, o reserva do Grêmio, Danilo Jesus. Não sei se pode... Olha a situação do Corinthians procurando reserva de outro time. Pois me incomoda isso. O Corinthians tem que buscar goleiro titular, né? Tá buscando goleiro reserva. Eu acho que no final das contas o Hugo Souza vai acabar sendo o goleiro. O Flamengo já sinalizou que não tem interesse em ficar com o jogador, né? Que não tem interesse, Ele foi rebaixado lá no Chipre, no Chaves, em Portugal. Foi rebaixado, mas... Meu Deus. Marcão, o Palácios fizeram os exames do México. Você lembra? Foi o médico do clube na época para assistir os exames. Não, mas o Palácio veio do México. Quem fez exames do México foi o Félix Torres. Exatamente. O Palácio está nos Estados Unidos, o Marcão. E outra coisa que ninguém explicou até agora, por que o empresário do Félix, por exemplo, não só dele, eu acho que teve mais 2 contratos, foi o advogado do jogador que fez do empresário do jogador que fez o contrato. Por que não do jurídico do Corinthians? Por quê? Por que não? Quem contrata é que faz o contrato, gente. Depois o cara não muda essa cláusula, não foi isso que a gente combinou, aí tudo bem. Mas o cara fazer o contrato... Corinthians, realmente. O Milton Nascimento faz uma pergunta aqui que o Marcão talvez possa responder. Qual a diferença da intervenção no clube e o impeachment? Qual a diferença da intervenção do clube e o impeachment? É bem assim. O impeachment, gente, é uma eleição indireta, tá, Milton? A intervenção, alguém assume o clube temporariamente, como foi feito na época do Duílio. Ele entregou o cargo, não houve impeachment e houve uma intervenção. Aí fizeram uma eleição meio que indireta, o Duílio falou, o Andrés assumiu. No impeachment é diferente. É colocado, convidado a sair do clube o atual presidente, o vice fica por 1 mês no cargo, aí é marcado eleições indiretas. Esse é o problema. Pelo Marcão, Maná é o Cafu. Com ele, deixa ele põe 11 moleque. É aquela coisa, né, Anderson? Eu já falei pra você, quem gosta de velho é fralda geriátrica e varizes. É que o Anderson é assim, ele é fã ele é viúva do Gil até hoje. Ele acha que o Fagner é o melhor lateral do Brasil ainda, que ele merece renovar o contrato. Eu tô falando que entre o Maná e o Mateuzinho, eu sou mais o Maná. Agora eu não sou obrigado a querer gostar de jogador velho. Olha o Fluminense aí, ó.
É o exemplo, gente. Fica nessa de veterano aí, fica. Aí eu pergunto pra você, ô Cereto, cadê o seu Fagner com 34 anos de idade, que deveria ser o líder dessa molecada? Chega lá e troca uma ideia com a molecada. Cadê o Fagner? Cadê ele? Ele não pode jogar, mas ele não podia ir no vestiário? Ele tem que ser o líder. Ele chamar a responsabilidade. Ele é inconsequente, gente. Ele não consegue pensar. Ele não consegue pensar. Ele só toma cartão. 5 vezes que foi bater pênalti em jogos decisivos, perdeu 5 pênaltis. Fomos eliminados em campeonatos paulistas, perdemos Copa do Brasil graças a ele. E aí? Exatamente. O papel do jogador mais velho, só é necessário ter jogador experiente no time por causa disso. Aí eu vou usar a frase do Sócrates. Os caras são cérebro e a molecada é as pernas. Só que se for depender do cérebro do Fagner, estamos ferrados. Não dá, gente. Borante, Marcão e Ceretinho, vamos de Carille sem quebra de cabeça. O Corinthians de um tempo para cá só ladeira abaixo e não temos paz. É o Benjamin que está mandando essa mensagem aí. Não vale a pena dar sequência para o Donelli? Donelli foi bem ontem, né? Tomou um gol que era impossível defender. Fez 2 defesas ali. Não transmite confiança, mas é aquela coisa. Ele não teve culpa no gol. Eu até falei isso com um amigo meu hoje, o Amauri, e vou dar minha opinião. Ele tem 1,87, 1,88, acho que é isso. Você não chega a ter nem 1,90. E hoje o goleiro é tudo grandão. Quando o cara tem uma estatura um pouco menor, eu falo isso que quando eu jogava basquete fazia muito isso. Eu tenho 1,94, quase 1,94. E eu marcava caras com 2,5 tal. Quando jogava de pivô. Quando jogava na ala, não sofria tanto, mas quando ia jogar dentro do garrafão, sofria. Eu só tinha uma vantagem, eu tinha que me antecipar. E ali eu acho que faltou pro Donelli a questão de ritmo de jogo. Sabe aquele passinho, um passinho à frente, de repente, antes a bola sair da área de alcance, ele pegar? E ele já fez isso bem quando ele saiu do gol. Ele previu a jogada, ele se antecipou. Quando o cara chegou nele, ele tava inteiro no cara. Né? Mas ele não teve culpa no gol, não. Tá? Não foi culpa dele na derrota, muito pelo contrário. Só que aquela coisa, né? Começaram a bater tudo quanto é lugar, né? 2 anos sem jogar o goleiro, pressão, vamos bater tudo quanto é lugar para ver o que acontece. Tem essa também, né? Será que o Wesley chutaria de fora da área e não fosse o Donelli? Se fosse o Cássio, ele ia chutar aquela bola do jeito que ele chutou? Não sei, tenho dúvidas também. O Eurico Miranda acabou com o Vasco. Na opinião de vocês, quem destruiu o Corinthians? Saudações botafoguenses. Luiz Felipe Vieira pergunta quem destruiu o Corinthians. Essa pergunta talvez seja fácil responder. É mais fácil de responder, o Luiz Felipe Vieira. Foram as gestões passadas, né? Gestões passadas é que acabaram com o Corinthians, infelizmente. A RT lidera para o senhor Andrés Navarro Sanches, que consegue. Ele pega o clube com 100 milhões de dívida, depois ele assume o clube novamente com 470 milhões e entrega um clube com 978 milhões de dívida. Quer dizer, ele aumentou em 500 milhões a dívida do Corinthians em 3 anos. Todos os ex-presidentes aumentaram as dívidas, e até o próprio esse falou que estava pagando dívida e não estava. Segundo Ernest Young, a dívida do clube é 2 bilhões e 100, se tira 130 milhões que o Augusto gastou a longo prazo, sobra um 960. Você pega um 960, tira 717 do estádio, sobra 267. Se era 820, segundo o William, onde está? Peraí, são meio bilhão de diferença. Ele pagou o quê, na verdade? Se tinha 11 meses de salários de imagem atrasados, se tinha jogadores sem receber e etc. Acordos que não foram pagos, acordo que ele fez com o Ralf para começar a pagar em janeiro. Tá fácil responder essa aí, Felipe. Entendeu, Luiz Felipe? Essa aí tá fácil de responder. Maná não é ruim, gente. Se der moral, pode dar certo. Ele não é craque, tá, gente? Não é craque. Mas o Maná é aquele cara que ele vai ser igual o Giba nos anos 90 e o Índia no time de 2000. Vai ser aquele cara que vai fazer o arroz com feijão, vai fazer o futebol dele regular. Você não vai ver ele fazendo uma partida de você bater os olhos pedindo na seleção, mas dificilmente você vai ver ele fazer uma partida abaixo do que ele já produz. Ele vai ser aquilo. Eu acho que nesse momento, para quem tá jogando com o Mateuzinho, desculpa, o Maná vira seleção. O Fagner estava no elenco de 2006, só para ter noção. Sim, o Darth Vader não tá lembrando. Bem lembrado, o Dart. Ele não renova o contrato, ele vai para PSV, né? Aí depois passa pela Alemanha, volta pro Vasco, ele volta pro Corinthians. E assim, nada contra o Fagner, gente.
Foi o melhor lateral direito até 2018, 2019. Realmente ele foi. Só que é pretexto do passado. A gente não pode se amarrar mais do passado. Você não vê o Fagner chegando na linha de fundo, fazendo uma jogada como ele fazia antigamente. Você vê ele chegando atrasado, dando carrinho, fazendo falta, somando cartões. E é natural, gente. Não é crítica, não. Todo jogador tem o final de carreira do Fagner tá chegando. Ainda mais uma posição que exige velocidade. É só isso. Adilson Bormanieri participando conosco também. Obrigado, Adilson, pelo carinho da audiência. Prefiro o Donelli a buscar reservas e velhos de outros times, pelo amor de Deus. Sim. O Milton Nascimento aqui tá dando um voto de... Ele, Felipe Longo, e vê que bicho que dá. A mais, qual Carille chegaria? O de 2017 ou de 2019? Mas os dois foram campeões. Tanto 2017 quanto 2019 ele foi campeão no Corinthians, o Foi Iago campeão José. e ele assumiu, né? Fomos campeões, não jogamos bem, não merecíamos, ele foi sincero. Mas os jogadores queimaram ele. Naquele jogo de 4-0 com o Flamengo, o seu Pedrinho andava em campo, o seu Júnior Urso dando uma de Zé Mané, o seu Gil não rebateu uma bola. É só vocês assistirem o jogo. Um jogo contra o CSA, se não me engano, estava na divisão aquele ano. O Apodi ganhou, ele estava jogando 60, 70 minutos, o Matheus Vital perdeu por ele na corrida. E teve uma bola que o zagueiro subiu, ele e o Pedrinho, o cara caiu no chão correndo atrás da bola, o Pedrinho trotando, tipo, eu tô treinando, sabe, só. Então, quer dizer, gente, estava na cara, os caras queriam derrubar ele. André Martini de Rio Claro. Olá, André Martini, Rio Claro, obrigado, sócio aqui do canal. Boa noite, Marcão e Cereto. Triste demais com o que acontece no Corinthians. Dói já o coração. Forte abraço de Rio Claro para você, Marcão e Cereto. Um abraço para você, André Martini. Tá difícil mesmo, tá complicado. Tem muita gente de Carille não, tal, mas assim, gente, é informação. Ninguém tá dizendo que o Carille será contratado, nem eu, nem o Cereto. A gente não tá cravando nada. Só estamos dizendo que lá dentro do clube o nome do Carille está sendo cogitado com muita força. Só isso. Isso não quer dizer que ele será contratado, tá? Até porque ele tem um contrato com o Santos ainda. Né? De repente estão falando Carille e chega aí o outro cara. O Henrique também está participando por aqui. Obrigado, Henrique, pelo carinho da audiência. Muita gente participando por aqui hoje, hein? Deixa eu ver como é que está a enquete. A enquete está da seguinte maneira. Sim, 67%, continua 67% demitindo o Antônio Oliveira e 33% não demitindo o Antônio Oliveira, mas 67%, a grande maioria, demitiu o Antônio Oliveira nesse momento. Não seria o técnico do Corinthians para essa galera toda aí. E, pelo que a gente tem de informação, é uma questão de tempo. Agora, se jogar domingo contra o Atlético Paranaense e ganhar do Atlético Paranaense, o que é pouco provável, vamos combinar que é pouco provável, aí a coisa muda de figura, porque no futebol é assim, né, Marcão? É que nem jogar Super Mario, ele vai ganhar uma vidinha. Exatamente. Se ganhar pouco, ele ganha uma vida, ele ganha 1 ou 2 rodadas aí pra frente. Que eu acho um erro também, porque de repente ele ganha ali, ele sobe 3 pontos e perde 6 lá na frente. Mas é isso. Se ele ganhar, ele tá empregado pelo menos mais uma semana, gente. Se ele perder, eu acho que ele não sobe nem para dar entrevista. Hugo Souza é um excelente goleiro, lembra muito Dida e até mesmo o Carlos Miguel. Quando ele falhou algumas vezes no Flamengo era mais novo, inexperiente. Hoje é mais experiente. Ele já tá com 25 anos, Hugo Souza. Popular Neneca. Tem 1,99 m. Esse é goleiro alto, tem quase 2 metros de altura. É assim, ele começou bem no Flamengo, eu lembro. Chegou a colocar o outro goleiro que se o nome agora no banco. Foi bem. Mas depois começou a falhar. Talvez por causa da idade, pode ser. Mas o problema é que o Corinthians, gente, tá acontecendo tudo com a gente. Meu Deus do céu. Ai, dá até medo. Dá até medo. Tá acontecendo de tudo. Tá caindo. Como é que é? A manteiga tá caindo de cabeça para baixo, né? Quando o pão tá caindo com a cabeça para baixo. Daí eu pergunto pro Marcão. Do cachorro no Corinthians. Exatamente. Daí eu pergunto, Marcão, por que não o Carille? Por causa do Santos que levou os velhos do Corinthians e estão fazendo o mesmo que fizeram no Timão no final? É assim, gente. Eu não tenho nada contra jogadores experientes, só que eu acho que um grupo de jogadores experientes não funciona, sabe, Hilton? Foi provado isso ano passado aqui no Corinthians, esse ano o Santos começou voando, todo mundo batendo palma pro Santos.
Olha aí que o trabalho do Carille, olha o time do Santos. O Juliano marcou 2, 3 gols lá, começaram já a falar por que mandaram o Juliano embora do Corinthians, e foi aquela coisa, né? Aí o Gil fez um gol de cabeça, pronto, parecia que a gente tinha mandado embora o Oscar, né? O Baresi do Corinthians, sei lá. Era uma coisa que parece que tinha acabado, que os caras tinham ido embora. Foi bem no Paulista, aí começou a cair de produção. Agora tá aí nessa pendenga que vocês estão vendo. E eu ainda disse, o Santos, e é o que vai salvar o Santos, é que dos 18 jogos de cada turno, o Santos vai jogar praticamente 10, 12 jogos dentro de São Paulo, porque tem, acho que são 6 ou 8 times de São Paulo na Série B. Então o Santos vai jogar em Ribeirão Preto, o Santos vai jogar em Itu, o Santos vai jogar em Campinas. Ele vai estar dentro do estado com viagens curtas. Ele vai sair pouco. Por exemplo, quando ele saiu para fora, ele apanhou. Perdeu do Operário, porque os caras começam a sentir. Jogador reclamando de hotel. E a produção desses caras vão cair. Olha o Fluminense, por exemplo. Vai bem um jogo, não tem perna para ir para o outro. Né? O Carille, ele tem esse sério problema de não trabalhar com base. Será que agora ele vai entender que ele precisa trabalhar com jogadores mais jovens? Porque já está mais que provado que time com média de idade avançada não dá conta do recado, gente. Gosto desse goleiro. O Jordi do Novo Horizontino, né? O Paulo Zaccaroni está sugerindo o Jordi do Novo Horizontino, dizendo que é bom e barato. O Hugo colocou o Diego Alves e o Santos no banco. Isso mesmo. Mas esse Jordi é bom e é um dos melhores goleiros para fazer reposição de bola no futebol brasileiro. E o Milton tá concordando com você, tá dizendo que daí o povo culpa o Carille. Bom, rapaziada, é isso aí. Acho que por hoje tá de bom tamanho. Falamos muito do Corinthians aqui, 1h18 de live. E amanhã tem protesto, hein? E amanhã tem protesto da Gaviões da Fiel marcado pra noite, é isso, né? Amanhã tem protesto, tem mais protesto. Por isso que eu tô dizendo, será que a manutenção do Antônio Oliveira não é um tiro no pé do Augusto? Ele já mudou o caso de futebol e demorou para mandar. Aí pegaram a fala dele, o cara tá trabalhando, tem os relatórios dele, mas nem sempre os relatórios são utilizados. O cara faz relatório, mas não é bom. Outra coisa, o Augusto quer esconder o que tá acontecendo e fala, o cara é bom pra caramba, depois manda o cara embora. Presidente, quando tiver que falar, fica quietinho, melhor. Para mim, o Cifute estava muito mal trabalhado com esse Thiago Gasparini. Ele foi péssimo no Remo, não fez nada no Valladolid, não ia fazer nada no Corinthians. Danilo, com todo respeito, foi um baita jogador, mas como técnico também, até agora não provou nada para falar, pô, legal, já estava quase 2 anos no cargo. Só que eu acho que faltou, né? Faltou mandar embora o Mauro Van Basten, como olheiro, que ele é o Steve Wonder como olheiro, só tá lá, sabe-se lá por quê. E o Antônio Oliveira, eu acho que não dá mais. E o senhor Carlos Miguel tá na hora do Corinthians tomar atitude também, viu, Cereto? Sim. E aí? Vai ficar, vai embora? Como é que é, irmão? Não, tô esperando pagar, então você não vai ser mais usado. Também acho. Não dá mais. Não pode ficar refém do jogador. Isso é uma vergonha do Corinthians. E demonstra uma bagunça incrível que tá o Corinthians, né? E aí você tira todo o crédito, toda a confiança do outro goleiro. Você desmoraliza o outro goleiro, né? Você tem que dar moral para quem tá aqui agora. Por isso que eu falo, usar o Moscardo para quê? Se ele vai embora daqui uma semana. Você tem que dar moral, tem que dar minutagem, tem que apoiar quem vai ficar. Quem não vai ficar, irmão? Valeu, tudo bem, vai ser feliz. Gosta na hora que ele chegar no seu Gilmar Veloz. Falei, e aí? Então tá afastado. Meu jogador! Então é o seguinte, vai renovar? Não quero, então tá afastado. Bom, só vai jogar se tiver uma situação definida. Eu faria isso. Para vocês, quantas vitórias seguidas seriam suficientes para manter o técnico? Há uma sequência de vitórias, né? O futebol, se você não vence, principalmente escapando da zona de rebaixamento.
Vamos fazer um exercício fácil, Dart, para você, para chegar nesse número seu? Nós temos 7 pontos ganhos em 10 jogos, são 18. São 18 jogos, não é isso, cada turno? É isso aí. Então faltam 8. Nós disputamos 30 e ganhamos 7. Nós ganhamos 22% dos pontos. O Corinthians tem 24 pontos a disputar. Para o Corinthians ficar numa situação difícil, mas não desesperadora em relação à tabela, o time teria que ganhar pelo menos 18 pontos agora dos próximos 24 pontos. 18 e 7 daria 25 pontos. Tá? Pensando aí em não cair, fechar o ano com 50 pontos. O ano passado, 50 a linha foi lá em cima. Aí dá para você ter uma noção. Então, os próximos 8 jogos, a gente ganhar pelo menos 5, 6 jogos. Não fez em 10, vai fazer em 8. A situação tá dificílima, dificílima. E só pegar os próximos jogos, né? Contra quem é. O Corinthians pega o Atlético Paranaense fora, pega o Cuiabá, que ganhou do São Paulo fora. Vamos lá. Aliás, o Cuiabá o jogo é em casa. Né? Corinthians pega o Atlético, né? Isso. Vamos lá. Corinthians pega o Atlético Paranaense domingo às 16 horas. Depois o Corinthians. Essa rodada aqui, Sereto, ainda vai dar um alívio pra gente, porque o Inter pega o Grêmio, o Vasco pega o São Paulo, só que em casa, né? Cuiabá e Atlético Goianiense é jogo de 6 pontos. Criciúma e Botafogo, o Botafogo é líder. Bahia e Cruzeiro, aqui pra gente tanto faz. O Vitória vai enfrentar o Bragantino e Bragança, acho que aí toma ferro. O Flamengo e Fluminense, acho que o Flamengo ganha. Palmeiras e Juventude, acho que o Palmeiras vai passar pelo Juventude. A nossa sorte é essa. Mas na outra rodada, ó, Corinthians o Corinthians recebe o Cuiabá em casa, quarta-feira. Obrigação ganhar. Obrigação ganhar. Jogo de 6 pontos. Depois o Corinthians pega o Palmeiras. Tem um clássico contra o Palmeiras, segunda-feira, 8 horas da noite, no Allianz Parque. Depois do clássico, a gente pega o Vitória em casa, tá? Pegar só mais um jogo aqui, vai. Cruzeiro e Corinthians, dia 7. Por 3 dias a gente não vai jogar contra o Cássio. O Cássio estreia depois do dia 10. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Essa sequência do Corinthians. Mais um só para Cruzeiro terminar. Que ganhou do Fluminense agora. Então tá aí. Os jogos do Corinthians são bem complicados. Bem complicados. Não tem tabela fácil. A janela fácil. sabe dia 10 de julho, Marcão. Já tem que afastar se não tiver resposta no próximo jogo. O Donelli foi bem. É que tem a continuidade do Carlos Miguel se for sair. É o que a gente acabou de dizer aqui, Tamara. Eu sou dessa opinião também. Eu, se eu sou presidente, ligo pro Gilmar Veloso ali, aí, irmão. Como é que vai ficar? Então. Falei, então tá afastado. Ou senta e renova comigo ou tchau. O Fausto Vera, a mesma situação. Vai ter negócio? Vai. Então chama lá seu empresário. Liga pro Atlético. Ô, Bilito, eu quero isso, isso e isso. Vai me dar? Não. Então é tanto o preço. Vai pagar? Não. Eu tô pra jogar. Tô precisando mesmo. Tô ferrado. É isso, gente. Definir. Agora os caras fazem o que quer aqui dentro, gente. Não pode. Bom, Marcão da Fiel, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Obrigado. Tem live hoje às 11h40? Não, vou entrar daqui a pouco, a galera do QG, 11 horas. Maravilha, maravilha. E aí eu vou fazer junto com eles, eu não faço 11h40, já vai ter uma meia-noite. E aí amanhã estamos de volta aí, se Deus quiser. Então, Marcão tem live às 11 horas com o pessoal do QG corintiano, é isso? Isso. Então é isso aí. Valeu, Marcão. Superchat aí pra você, mandaram mais um. Mandaram mais um? Peraí, aguenta aí. Sereto e Marcão, vai mandar embora Antônio e trazer o Carille, o retranqueiro? O problema são jogadores ruins que o técnico tem. O Nil Andrade não gosta do Carille. Nil, eu concordo que os jogadores são ruins, mas aí eu te pergunto o que nós falamos no começo. Você insiste 4 meses com os mesmos jogadores, não surte efeito. Aí você tem 2, 3 que você não testou. Qual que seria a lógica de você continuar com aqueles que não dão resultado? Se você não testa aquele que nunca jogou com você? Não é um pouco estranho, pelo menos? Eu acho que esse time do Corinthians bem treinado, gente, não vai chegar a lugar nenhum. Não tô falando que vai bater campeão, nada disso. Mas não fica para brigar para não cair. Fica em 11º. Não é time para buscar Libertadores, nada disso. Nada disso também.
Mas que pelo menos permaneça na Série A é o que todos nós desejamos a essa altura do campeonato, porque a situação está muito complicada mesmo. Marcão da Fiel, grande abraço então, até daqui a pouco na live do QG Corintiano a gente vai acompanhar. Valeu, obrigado. Valeu. Então é isso aí, rapaziada. Até amanhã com mais produção de conteúdo aqui para você no canal do Cereto e no canal do Marcão da Fiel. Fique ligado porque ele volta daqui a pouco às 11 da noite. Valeu, rapaziada. Um abraço, até mais. Tchau.